Posso? A Cristina vai falar sobre... tu dizes sobre o que é que vais falar então, não é? Sobre a importância do modelo agroecológico, aqui como relacionado com a Terra Futura, a agenda de inovação do Ministério da Agricultura, e este é um dos... já falámos sobre a formação, já falámos um bocadinho sobre a garantia de qualidade, agora vamos falar sobre a agroecologia propriamente dita. Força. Vamos tentar. Então, muito bom dia a todos. E, antes de mais, queria agradecer à CNA e ao SECAF o convite para partilhar convosco algumas ideias e também a vossa presença aqui, porque é sempre um gosto poder estar neste espaço de fala, é sempre um privilégio ter este público connosco. Reivindicar um lugar para a agroecologia e para o reconhecimento do modelo agroecológico é urgente e tem sido um dos temas que o SECAF tem vindo a trabalhar e que se reflete também no dia de hoje. Este reconhecimento, através de políticas e de programas, deve basear-se na ciência e na evidência que daí decorre. É assim que se constroem políticas, com base em evidência, com base em ciência. Pensando então, quando queremos criar uma política, temos que começar por perceber quais são os problemas que queremos resolver com esta política, neste caso, para implementar um modelo agroecológico. Então, os problemas, começando pelas pessoas, que estão no centro de qualquer sistema humano. Se olharmos para os nossos territórios, vemos que ao longo dos últimos 20 anos temos vindo a perder sistematicamente população. Estimam-se 0,3% de perda de população nos territórios rurais, em toda a Europa e também no interior de Portugal. Para além disso, isto transforma-se num envelhecimento progressivo da população, não só pelo envelhecimento das pessoas que estão, mas também porque as pessoas mais idosas regressam aos seus territórios. Em Portugal, o envelhecimento do interior é da ordem de 1,8% ao ano, enquanto a população ativa sai cerca de 0,6% para as cidades e 0,7% dos jovens. Isto provoca um desequilíbrio que se traduz nos incêndios que nos assolam todos os anos, na perda de atividade económica, na perda de património, na perda de paisagem. Mas pensando na agricultura também começamos normalmente, depois de olharmos para as pessoas e para aquilo que elas precisam de comer, de olhar para o solo. E também aqui nos devemos preocupar. Sabemos, neste momento, que mais de 30%, estima-se que até 50% dos solos europeus estão degradados ou muito degradados devido à erosão, salinização, compactação, acidificação e contaminação por fertilizantes e pesticidas excessivos. Perdemos, por ano, 2,46 toneladas de solo por hectare. E essas perdas estima-se que irão aumentar entre 13% a 25%, fruto das alterações climáticas, dos ventos, das intempéries que por aí vêm, mas também das práticas agrícolas que se praticam, intensivas, monótonas, contínuas. A deterioração do solo e da água compromete a atividade agrícola e a produção de alimentos e fará com que o abandono do território que falei antes continue a aumentar. Mas também terá um impacto em si mesmo nas alterações climáticas, porque sempre que perdemos solo, perdemos matéria orgânica e com ela o carbono que sequestramos e a vida que está inserida no solo. Olhando de seguida para as plantas e para os animais que cultivamos, também ao longo dos anos temos vindo a perder sementes e raças. Em 100 anos perdemos mais de 75% das sementes que cultivávamos e mais de 30% das raças animais. Para terem uma ideia, 90% das espécies das variedades de arroz que existiam na China já não existiam e 90% das variedades comercializadas nos Estados Unidos no início do século passado deixaram de existir. E se olharmos para a água, também a usamos abusivamente. Nós bebemos cerca de 2 litros de água por dia e gastamos cerca de 3.000 litros de água para produzir os alimentos que comemos nesse mesmo dia. Cerca de 70% da água que a humanidade consome é usada na agricultura. É usada para produzir em quantidades industriais pouca quantidade de alimentos. Usamos mais de 3.000 litros para produzir 1 quilo de açúcar, mais de 20.000 litros para produzir 1 quilo de café. Bom, e podíamos continuar por aqui. E esquecemos muitas vezes que não só a agricultura não nos dá só alimentos, dá-nos também roupa, dá-nos também energia. E aqui também é gritante a quantidade de água que desperdiçamos. Não sei se têm ideia de que para uma planta de algodão precisamos de 500 litros de água. Para 1 quilo de algodão precisamos de 40 plantas, ou seja, 20.000 litros de água. 1 quilo de algodão permite-nos produzir uma t-shirt ou umas calças de ganga. Aqui e aqui estão 20.000 litros de água. E nesta água ainda poluímos.
Poluímos com pesticidas e fertilizantes, e pesticidas é a minha área de trabalho e, portanto, não posso deixar de escolher antes os pesticidas em vez dos fertilizantes. Das 4 milhões de toneladas anuais de pesticidas que utilizamos vão parar aos solos e à nossa água. 75% dos solos agrícolas está em risco de poluição por pesticidas e 31% em risco muito elevado. Na Europa, este valor anda nos 61,7%. Mas não só no solo há pesticidas. Há 385 milhões de intoxicações com pesticidas por ano, maioritariamente em agricultores, mas muitos em crianças também. Isto devia nos preocupar. É verdade que na Europa fazemos todos os anos análise aos resíduos de pesticidas que temos nos alimentos e os números não são alarmantes, aqueles que passam o limite de resíduos. Mas o número de amostras que têm resíduos presentes é superior a 90% em média. Aparentemente não nos fariam mal se estivessem isolados e se não comêssemos esses alimentos repetidamente. O problema é que nesses alimentos existem muitas vezes mais de 200 substâncias ativas, no conjunto dos vários alimentos que comemos todos os dias, e esse cocktail de pesticidas é extraordinariamente preocupante porque os efeitos sinérgicos são preocupantes também. E espantem-se, 50% dos europeus têm pesticidas no cabelo. O que é que teremos no resto do corpo? Isto não seria relevante se não soubéssemos já que estes pesticidas nos causam problemas de saúde graves, desde a obesidade, falada já pela Isabel, Parkinson, Alzheimer e diversos tipos de cancros, entre outras variadas males que daqui decorrem. E também estes pesticidas e esta intensificação da agricultura têm levado à perda de biodiversidade. E por isso podemos dizer que a primavera silenciosa que a Raquel Carson gritou nos anos 60 continua. E que, apesar dos muitos gritos que outros cientistas têm vindo a expressar ao longo dos últimos anos, continuamos a perder alarmemente insetos, aves, polinizadores, peixes, enfim, continuamos a perder vida. E tudo isto faria sentido se estivéssemos a resolver aquilo que apregoamos, que era o problema da fome. Infelizmente, assim não acontece. Continuamos a ter 828 milhões de pessoas em situação de fome. Estima-se que 3 bilhões de pessoas não têm acesso a uma alimentação adequada e saudável. É quase metade da população mundial. E a estes junta-se um nome quase tão alarmante de obesos e gordos. Algo não está bem e algo tem que mudar. Quando pensamos em políticas, pensamos então nestes problemas, mas também só podemos mudá-los se tivermos soluções. E elas existem. Existe também já muita evidência na ciência para soluções para mudarmos o nosso modelo de produção agrícola. Sabemos que a biodiversidade funciona, sabemos que as rotações, as consociações, a utilização de sementes e raças autóctones bem adaptadas, com o uso otimizado da água, sabemos que podemos solicitar os serviços dos ecossistemas com a biodiversidade funcional, quer ao nível do solo, quer da cultura, e os estudos que vão aparecendo por todo o mundo e as evidências e os casos de sucesso isso demonstram. Sabemos também, porque já temos evidências disso, que é possível produzir sem pesticidas e sem fertilizantes de síntese, sem excesso de água, sem destruição do solo e obter as mesmas ou até melhores produtividades. E tal é evidente nos centenas de experiências de sucesso que aparecem pelo mundo, muitas vezes de mão dada com a agricultura familiar. E se olharmos para a agricultura familiar, desde a América do Sul à África, a todos os continentes, encontramos situações de sucesso em que a agricultura se junta à agroecologia, baseada em conhecimento tradicional, em comunidade, em justiça e em cocriação. E nestes sistemas encontramos um conjunto de valores que se associam, então, àquilo que tentamos dizer e defender que é a agroecologia. A participação, a governança, a conectividade, a reciclagem, o uso reduzido de fatores de produção, a saúde do solo e dos animais, a biodiversidade, a diversificação económica, os valores sociais, incluindo dietas saudáveis, a justiça, a sinergia e a cocriação de conhecimento. Estes são 13 valores que estão intrínsecos quando falamos da agroecologia. São valores que tentamos escrever numa ciência, a que chamamos agroecologia, a ecologia dos agroecossistemas, e que procura co-construir e validar o equilíbrio entre seres vivos, fluxos energéticos e um conjunto de práticas agroecológicas que asseguram o equilíbrio dos agroecossistemas
e que em muitos contextos se assumem como um movimento social que procura construir em comunidade, com agricultores, trabalhadores rurais, técnicos, consumidores e outros, sistemas agrícolas e alimentares justos e sustentáveis. Práticas como a diversificação da produção, as rotações e as consociações, a adoção de culturas intercalares e a combinação de variedades e cultivares, as técnicas de gestão de culturas com otimização da biodiversidade e da luta biológica contra pragas e doenças, as estratégicas holísticas para a melhoria da estrutura e fertilidade do solo e a fixação biológica de azoto, ou ainda a reciclagem de nutrientes, de energia e de resíduos, são muitos dos exemplos de práticas agroecológicas que muitos destes agricultores e destes casos de sucesso praticam, utilizam. Estas práticas respondem a todos os desafios que eu elenquei atrás. Recuperam e mantêm a qualidade do solo, mantêm a diversidade agrícola e animal, conservam e usam a água de forma otimizada, preservam e promovem a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas, reduzem a necessidade de fatores de produção, asseguram comunidades resilientes do ponto de vista económico, social e cultural e fixam populações e preservam paisagens. Ou seja, respondem aos desafios das políticas, as políticas que estão escritas no Pacto Ecológico Europeu, na Estratégia do Para ao Prato, na Estratégia para a Biodiversidade, ou no PEPAC, que visam um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, garantindo uma alimentação saudável a preços acessíveis, com menor impacto, maior área de agricultura biológica e práticas agroecológicas, menor dependência de pesticidas e antibióticos, menor desperdício e maior inclusão. Até parece que estou a falar da agroecologia, e estas são palavras do Pacto Ecológico Europeu. Pretende-se reduzir as emissões mundiais de gases com efeito de estufa, transformar o modo como os alimentos são produzidos e consumidos, aumentar as terras agrícolas sobre produção biológica e aumentar significativamente a adoção de práticas agroecológicas. Parece que estou a falar de modelo agroecológico. E na agenda portuguesa, na agenda da Terra Futura, são também elencados os desafios, estes mesmos desafios, que nas próprias palavras da Agenda Terra Futura se diz, se pretende promover uma agricultura próxima do consumidor, ligada ao território e ao que é endógeno, uma agricultura de mãos dadas com o ambiente e com a proteção da biodiversidade. Parece que continua a falar de modelo agroecológico. E nas metas para a Agenda da Terra Futura, pretende-se reduzir para metade a utilização de pesticidas e fertilizantes e a venda de agentes antimicrobianos, assegurar alimentos suficientes a preços acessíveis e nutritivos, reduzir perdas e desperdício, promover o bem-estar dos animais, atingir mais de metade da área agrícola em regimes de produção sustentável reconhecidos. E tudo isto pretende contribuir para um dos objetivos do programa de governo, evoluir para uma agricultura mais sustentável. Parece que estamos a falar de modelo agroecológico. E como operacionalizar este evoluir para uma agricultura mais sustentável ou para um modelo agroecológico? Continuamos abaixo da média europeia nas práticas, nos modelos de agricultura mais sustentável, porque em termos daquilo que reconhecemos em Portugal, que é a agricultura biológica, estamos abaixo da média. E se é verdade que temos aumentado, em particular por causa das pastagens que a Isabel referiu e do olival, a verdade é que se olharmos para o número de operadores que se mantém na agricultura biológica, ele cresce muito devagarinho e não chega a mais de 5% dos agricultores. Quando, do outro lado, temos 200 ou mais de 200 mil agricultores familiares que ocupam metade do nosso território e, como disse a Isabel, e eu reforço, utilizam, praticam, adotam muitos dos princípios e das práticas agroecológicas que vim elencando e contribuem do ponto de vista social, económico e ambiental de uma forma que é inegável. Sem estes agricultores não haveria território como há, não haveria paisagem como queremos, vivemos e gostamos. Então, no contexto da Terra Futura e do PEPAC, que destina 40% da sua verba para apoiar os ecorregimes, importa reconhecer um ecorregime que valoriza o modelo agroecológico, que valoriza as práticas agroecológicas. E isso implica reconhecer e promover práticas agroecológicas, o que são, quem são, como se fazem. Reconhecer e apoiar sistemas agroecológicos como a agrofloresta, a permacultura e outras que entendamos que cumprem os princípios agroecológicos. Reconhecer e certificar programas de formação específica. Apoiar investigação dedicada e real e não apenas espelhadas em avisos que afinal apoiam outra coisa qualquer.
assegurar apoio técnico a entidades e a redes dedicadas a esta transição. Importa aqui reconhecer a importância das múltiplas iniciativas que têm vindo a acontecer um pouco por todo o país, desde a criação do SECAFA, a projetos como o Terra Alimenta, o Centro da Agroecologia de Mértola, a Associação Terra Sintrópica, a Caravana Agroecológica, os inúmeros projetos submetidos ao programa PRR, o evento pela Confluência da Agroecologia, que aconteceu há um mês e que reuniu mais de 200 de pessoas em Torres Vedras, o movimento Rewilding, o movimento em transição, o Congresso Internacional de o Congresso Internacional de Agroecologia, que vai acontecer para o ano em Portugal. Importa reconhecer aqui, nestas práticas, nestas mudanças, nestas vontades, a urgência de recuperar o conhecimento, o património, os territórios rurais, com comunidades que são centrais na agroecologia. À semelhança do que acontece noutras medidas que têm vindo a apoiar e que apoiaram desde o início do século diversas mudanças agrícolas, como a adoção da proteção integrada e da produção integrada ou da agricultura biológica, e que foram capazes de trazer ao espaço rural técnicos, novo conhecimento, novas associações, importa hoje reivindicar que seja criado e apoiado um conjunto de medidas no âmbito dos ecorregimes que apoiem a transição agroecológica, que as políticas europeias ambicionam, que o programa de governo sustenta, que a sociedade reclama e que os agricultores e os territórios precisam. Obrigada. Obrigado, Cristina. E